Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos aqui do nosso canal. Nesse vídeo eu quero te apresentar o software Phase 2 ou na sua versão mais nova, mais atual, o RS2. E você vai reparar que a interface desse software, ou de todos os softwares da Rock Science na verdade, elas são muito semelhantes, certo? E esse principalmente ele é muito parecido com o Slide. Então nesse vídeo especificamente eu quero te apresentar como trabalhar com a análise de estabilidade utilizando o método de tensão de deformação ou o método dos elementos finitos, que é o que esse software faz, tá? E te falar que a gente pode comparar com as respostas do método de equilíbrio limite, como é o caso do Slide. Nós podemos, da mesma forma que lá no Slide, desenhar toda a nossa geometria a partir do Phase, o RS2, como também podemos importar um DXF, assim como o Slide faz, e mais do que isso, nós já podemos também importar um arquivo Slide. Ou seja, você pode tanto modelar no AutoCAD, quanto modelar no Slide, quanto modelar no RS2 ou Phase. Só para a gente fazer um link, uma comparação com aquela análise de estabilidade que nós fizemos para uma barragem lá no Slide, lembra disso? Está nesse vídeo aqui em cima, ó. Eu vou importar aquela barragem. Então, vou vir aqui, barragem, abrir. Vai nos dar essa seguinte mensagem, ó. Você vai gerar automaticamente uma malha. Essa malha vai apresentar elementos triangulares de 6 nós com 3.000 elementos nessa malha. Já vou apresentar para vocês quais são os tipos de elementos finitos que o software trabalha. Ok. Então tá aqui, ó. A fundação, a nossa barragem desenhada, o nível d'água. Observa que é basicamente a mesma coisa que a gente tinha lá no Slide, quando a gente modelou essa seção lá no Slide. E para se trabalhar com elementos finitos, nós vamos precisar falar para o software qual é a região que a gente quer analisar as deformações, porque é basicamente dessa forma que o software trabalha, ou que uma modelagem, uma análise em elementos finitos vai trabalhar, analisando tensões e respectivas deformações. Então a gente precisa estabelecer quais são as nossas condições de contorno. Por exemplo, aqui na fundação, a gente está assumindo que são pontos indeslocáveis. Ó. Essa região não vai se deformar. Quem que vai poder se deformar? É o maciço da barragem, o talude aí da barragem, essa região próxima aqui da fundação. A gente tem então a linha piezométrica, o nível d'água naquele caso. E assim a gente pode escolher qual é o tipo de malha ou qual é o tipo de elemento que a gente vai querer trabalhar. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui em malha, Mesh Setup. E vamos escolher o tipo de malha. Vai ser uma malha uniforme, com a mesma distribuição, uma mesma densidade de elementos, ou vai ser uma malha gradual. Tem outros tipos aqui também, tá? Radial, sem nós internos. As mais utilizadas são esses dois. Ou metodologia da malha uniforme ou gradual. O que é essa gradual? Ela vai ser discretizada, ela vai ser refinada em uma região específica, uma região de ruptura, por exemplo. Então isso é foco de um outro vídeo. Eu quero ficar nessa malha uniforme aqui. E aqui a gente vai representar quantos elementos nós vamos colocar dentro da nossa malha e qual é o tipo de elemento. O RS2 ou Phase trabalha com esses 4 tipos de elementos finitos, que são triângulos de 3 nós, triângulos de 6 nós, quadrilátero de 4 e de 8 nós. Os elementos triangulares de 3 nós e quadrilaterais de 4 são chamados elementos lineares de estado plano de tensão, enquanto os elementos triangulares de 6 e quadriláteros de 8 nós são chamados elementos parabólicos de um estado de tensão. Então, a precisão da sua análise ela vai ser uma função do tipo de elemento, obviamente, e quanto mais nós por elemento tiver na sua malha, mais precisa vai ser a sua resposta. Então, elementos triangulares de 3 nós são menos precisos do que elementos quadrilaterais de 4 nós, que por sua vez são menos precisos do que triangulares de 6 nós, e por fim,
do que quadriláteros de 8 nós. Ou seja, a ordem de precisão é isso aqui, ó, os chamados elementos Q8, mais preciso que os chamados elementos T6, que são mais precisos do que os Q4, que são mais precisos do que os T3. Ô, gente, hoje tem N tipos de elementos finitos, tá? Você pode desenvolver um elemento qualquer, só que isso vai ter o seu custo. Quanto mais nós tiver dentro do seu elemento, mais precisa vai ficar, obviamente, a análise, mas também ela vai ter um custo computacional maior, tá certo? Então, os elementos mais indicados nesse caso específico de análise de estabilidade de taludes são esses dois, triângulos de 6 nós e quadriláteros de 8. Ah, mas o que é isso? O que é um triângulo de 6 nós? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Vamos manter esses 3.000 elementos, tá? Quanto mais elementos tiver na sua análise, mais precisa ela vai ser também. Então, ok, ó. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Quantos nós ele tem? Cada contato, cada vértice aqui, ó, de ligação com outro triângulo vizinho vai ser um nó. Então aqui a gente tem um nó, 2, 3, 4, 5, 6. Olha esse triângulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada elemento finito vai ter 6 nós. Nesse caso, dessa malha com triângulos de 6 nós. Certo? Então vamos só simular essa questão aqui da estabilidade. Como é que a gente trabalha com estabilidade de taludes a partir do método dos elementos finitos? Uma dessas formas é utilizando a técnica da redução da resistência ao cisalhamento. Então a gente pode vir aqui em análises, project settings, configurações, né? E aí aqui, ó, redução da resistência, strength reduction, está marcado aqui, ó, determinação do fator de redução da resistência. Se você não marcar, o programa simplesmente vai fazer para você uma análise de tensão deformação sem trabalhar com a especificação de um fator de segurança. Então, informações gerais, o tipo de análise que você quer trabalhar, análise de eliminação gaussiana, em função aí, né, mas também da questão de você poder escolher os seus estágios. Nós podemos muito bem modelar um talude, né, um maciço rochoso, e começar a fazer uma escavação nesse maciço. Então, de escavação em escavação, nós podemos adicionar estágios e cada estágio vai ser modelado, vai ser analisado de uma forma diferente. Então, para nós, só para começar, isso aqui está de bom tamanho, tá certo? Questão aí de nível d'água, de pó da pressão, peso específico da água 9,81, né? Se for um rejeito, for uma lama, um outro material, você pode mudar essa propriedade, mas para nós isso aqui está de bom tamanho, né? O mais importante é você ter aí essa abinha aqui marcada, a determinação do fator de redução da resistência, que é o nosso fator de segurança, tá? Comparando aí com o método de equilíbrio limite. Ok, nós vamos agora analisar, nós vamos compilar essa análise. Então você vem aqui nesse computadorzinho, salva, né? E manda compilar. Vamos lá? Salvar. Vamos salvar aqui em qualquer lugar, área de trabalho, por exemplo. Então essa é a aba aí que vai surgir, certo? E aí a gente vai esperar terminar de rodar. Observa que aqui, ó, apresenta o tempo dessa análise. O que é interessante aqui? Quanto mais preciso é o tipo de elemento finito que você vai estar utilizando, mais demorada vai ser essa análise, ou seja, maior é o custo computacional. E não só em relação ao tipo de elemento finito, mas também em relação à densidade da sua malha. Com 3.000 elementos vai demorar um tempo, com 5.000 vai demorar outro, com 10.000 outro, com 300.000 outro e assim por diante. Quanto mais precisão você pedir para o software te dar, mais demorada vai ser, obviamente, essa análise. Então aqui ele vai nos mostrando, né, ó, o número aí de interações e aqui o fator de segurança mínimo ou menor aí, né, fator de redução da resistência. Assim que terminar de rodar, a gente já vai pedir para fazer a interpretação desse resultado. Bom, pessoal, então eu pausei o vídeo para poder terminar a análise e agora, né, terminou aí com 10 minutos e 17.
a gente pode dar sequência. Dependendo da configuração do seu programa, isso aqui ele já fecha automaticamente, tá? Ou então a gente pode deixar isso aqui ir rodando e para poder registrar, né, esse tempo, para poder fazer uma análise do custo computacional em função do tipo de elemento e em função também do número de elementos. Então eu vou fechar, tá? E vou pedir a resposta, ó, aqui em interprete, semelhante lá ao que a gente fazia no slide. Ele vai me dar então essa resposta, ele já está calculando. Olha lá. O que interessa para a gente aqui? Várias coisas, né? Você pode querer fazer uma análise de variação das tensões, então vai te dar uma escala aqui, tá certo? Do maior valor para o menor. Então, em relação ao fator de segurança, a gente pode vir aqui, ó, total displacement, só para a gente poder verificar como é que está se dando aí a questão das movimentações ou das deformações. Observa o seguinte: o menor fator de segurança ele está caindo aqui no talude de jusante, né? Se você quiser verificar a estabilidade só do talude montante, também é possível. A gente vai fazer isso através de uma definição de uma área a ter a sua resistência definida. Mas se você não especificar essa área, o que o software vai fazer é te dar a região mais propensa aí à ruptura, ou com o menor SRF, o menor fator de redução da resistência. Então o fator aqui, ó, ele deu 1,06, tá certo? E você pode reparar que existe uma semelhança com a superfície de ruptura lá do slide. Lembra disso? Deixa eu buscar aqui, ó, para você ver, ó. Você pode voltar naquele tutorial do nosso canal aqui sobre o slide, tá certo? Mas deixa eu buscar essa imagem aqui, ó. Olha lá. Tinha dado um fator de segurança de 1,141 para o método de Morgan Stern Price. Lembra disso lá do vídeo? Porque é um método rigoroso, então a gente pode utilizar ele aí para comparar com o método de elementos finitos, tá certo? Na verdade, você pode comparar qualquer um, né? Mas eu, particularmente, trabalhei com isso no meu doutorado, utilizando o método de Morgan Stern Price, porque dentre os oferecidos pelo slide, ele vai ser aquele mais rigoroso, tá certo? O que a gente pode fazer? Podemos comparar essa superfície de ruptura aqui do slide com a região de ruptura lá no phase ou no RS2. Então eu vou clicar com o botão direito nessa superfície aqui, Copy Slide Model Format, e vou vir aqui, ó, no RS2. Nós vamos em Editar, Pass from Slide Interpret. Olha lá. Aonde começa a superfície não coincidiu bem. Mas o pé do talude aqui, ó, né, a região aí por onde esse material ele vai deslizar, ele vai vir levando, né, toda essa massa, coincide, ó, o pé do talude aqui coincidiu, né? Você observa uma semelhança entre a porção da fundação pelos dois métodos. Agora, e o fator de segurança? Aqui, no método de elementos finitos, ele deu 1,06, enquanto no slide ele deu 1,141. Então, relativamente próximo, você concorda? Sabe o que quer dizer esse valor de 1,06 aqui? Quer dizer o valor do fator de redução da resistência, o valor do fator de segurança que você encontrou para que condição? Para essa condição aqui, ó, que é uma malha com 3.000 elementos e cada elemento nada mais é do que um triângulo de 6 nós. Sabe o que vai acontecer a partir do momento que você for aumentando esse número de elementos para 5.000, 10, 50.000 afora? Esse fator de segurança ele vai tender a reduzir. Então, daí vem a necessidade de você fazer um estudo de convergência de malha, que é basicamente determinar aquele fator de segurança onde, a partir de um aumento na densidade da malha, não vai ter mais variação nesse valor. Então, basicamente é isso. Um estudo de convergência de malha define qual é o melhor número de elementos, tá certo? Onde, a partir desse número, a partir de um aumento desse número, você não vai ter mais variação nesse fator de segurança. Mas ok, o foco desse vídeo é justamente mostrar essa aplicação, tá,
de um software aí de análise de estabilidade em elementos finitos. Futuramente a gente já pode discutir melhor essa questão aí das comparações entre média de equilíbrio limite com métodos de elementos finitos. O meu doutorado foi totalmente em cima disso, tá certo? Aqui na Universidade Federal de Viçosa, e basicamente o que eu tinha para te apresentar era isso. Faz o teste, né? Pega aí o seu software e vai mexendo com isso aqui, ó, vai brincando com esses elementos, né? Vai aumentando essa densidade de malha e traça um gráfico de fator de segurança versus o número de elementos na sua malha. Você vai chegar a uma conclusão muito interessante. Vai chegar a um ponto onde você pode continuar aumentando a densidade da sua malha, que esse fator de segurança não vai mais ter uma variação expressiva, tá? Isso é o chamado estudo de convergência de malha. Bom, outra informação que a gente pode tirar para terminar aqui no software é qual é o deslocamento máximo na ruptura desse talude. Então a gente vem aqui na parte do interprete, graph, gráfico aí de redução da resistência ao cisalhamento. Olha como é que o programa vai trabalhando. Ele vai reduzindo a resistência do material até a condição de ruptura, que é quando acaba a convergência no programa. Então, o que aconteceu? Para esse fator de segurança aí de 1,06, o deslocamento máximo na ruptura é de 0,270 metros, 27 centímetros. Tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa comparar, né, analisar os materiais que estão sendo utilizados, se é solo, se é rocha, e verificar se esses valores são compatíveis com o seu problema, tá certo? É muito importante esse discernimento. Então, vamos ficando por aqui nesse vídeo, espero ter te ajudado e grande abraço!